Olá, pessoas lindas e animadas! Aqui é a Verinha. Sejam todos bem-vindos e vamos logo para mais um vídeo de dicas interessantes aqui no Can You Cook? Receitas Criativas. Antes de continuarmos com nossas receitas, hoje vamos ver algumas dicas criativas de como preservar alguns alimentos que depois vamos usar nas nossas receitas, começando pelos ovos. Essa é uma forma bem criativa que eu uso para poder preservar ovos no congelador. É muito fácil. Em cada saquinho desses, tem 3 ovos inteiros. É só quebrar os ovos, misturar um pouquinho com um garfo e colocar no saquinho, fechar e congelar. Nessa foto, vocês estão vendo uma segunda ideia dos ovos congelados em saquinhos. O saquinho mais claro contém apenas claras. O saquinho mais alaranjado contém apenas gemas. Assim, conforme a receita que você for usar, se precisarem ser separados, você já tem os ovos com as gemas e as claras separadas. Se tiverem algum curioso ou um desavisado em casa, coloque uma etiqueta avisando contém ovos e a data de quando ele foi congelado. Os ovos congelados com essas 2 dicas vão ficar no congelador por muitos meses. Quando for usar, você precisa retirar do congelador e deixar que ele descongele calmamente por umas 3 horas e meia a 4 horas, dependendo da região. Depois, com essa dica de congelamento no saquinho, esses ovos vão ser usados para mistura de bolo, tortas, pães, etc. Olha só o que eu fiz com um daqueles saquinhos. Aqueles que tinham 3 ovos inteiros, eu consegui fazer essa maionese caseira. É muito simples, só descongelar por 3 horas e meia ou 4 horas, depois preparar no liquidificador aquela maionese simples básica, de ovos, sal, 1 colher de vinagre e 1 xícara de óleo colocado aos poucos dentro do liquidificador. E aí ficou essa maionese deliciosa, básica, que depois pode ser preparada com atum ou da forma como preferir. Agora eu vou mostrar para vocês uma terceira opção de como preservar ovos no congelador, que na verdade é minha forma preferida. Ovos inteiros congelados individualmente. É muito simples. Só quebrar um ovo, colocar num recipiente pequeno para que tenha esse formato e leva para congelar. Depois de congelado, você retira ele já no seu formato certo e vai guardar em saquinhos. Um jeito fácil de retirar o ovo antes de colocar no saquinho é só virar o recipiente de ponta cabeça e deixar debaixo da água da torneira por alguns segundos. Depois, empurre com uma faca que o ovo vai sair por inteiro. Coloque dentro do saquinho e congele. E aqui estão 3 ovos que foram congelados, retirados do recipiente e ensacados todos juntos aqui. Não estão bonitinhos? Eu adoro essa técnica. Depois, quando você quiser usar, é a mesma coisa. Retira um ovo do saquinho, por exemplo. Espere por 3 horas ou 4 horas, dependendo da temperatura da região, e depois pode ser usado da forma que quiser. Quer ver como fica frito? Aqui está. Esse ovo tinha sido congelado, ficou no congelador por 5 meses, retirei do congelador, deixei descongelar calmamente por 4 horas, depois fritei na manteiga, ficou uma delícia. A vantagem da dica dos saquinhos é que entram 3 ou 4 ovos de uma vez, são congelados todos juntos. Só que depois vocês só vão usar esses ovos como parte de alguma receita. Já no congelamento individual, vocês podem usar como parte de uma receita, vocês podem fritar, vocês podem usar no sanduíche, da forma como quiserem. E ele não muda o formato nem a coloração. Fica uma delícia. Agora vamos falar sobre os
Tomates. Muito fácil. É só colocá-los dentro de um pote ou de vidro ou de plástico e cobrir com água. Depois mantenha na geladeira. Os tomates aguentam por um mês tranquilamente. Eles ficam firmes, saborosos, sempre frescos. E as cenouras também. Guarde as cenouras dentro da geladeira, mas elas estarão num pote com água. Elas permanecem firmes, não murcham, não estragam e passam de um mês para o outro. Agora chegou a vez das batatas. Como podemos preservá-las por mais tempo? Primeiro, não será na geladeira. Preste bem atenção que eu vou te contar um segredinho bem interessante e criativo. As batatas gostam de estar em ambiente escuro, com umidade e fresco, mas não tão gelado. É por isso que normalmente elas estragam rápido dentro da geladeira. Então, onde vamos guardá-las? Na praticidade do dia a dia, onde elas vão ficar na cozinha? Pois é, elas vão ficar dentro de uma gaveta ou em alguma parte do seu armário só para elas, sem contato com nenhum tipo de luz natural ou artificial. Façam como essa foto. Coloquem as batatas numa caixa firme e retirem a caixa toda vez que forem escolher alguma batata para usar. Assim vocês podem ver quais batatas devem ser usadas primeiro. Fica bem prático e fácil. Então elas estarão ali, sempre à mão, pertinho de você, em boa qualidade. As minhas duram de um mês para o outro tranquilamente. Se forem colocar numa gaveta, se puderem, usem algum tipo de grade para que o ar circule por debaixo delas. Mas se não tiverem, podem colocá-las ali, separadamente, uma do lado da outra, dentro de uma gaveta. Com a batata doce, eu já fiz o mesmo teste. Guardo as duas numa gaveta, longe do fogão, em local escuro e fresco. Dessa forma, as batatas têm durado muito mais tempo aqui em casa. E para preservar a salada, como podemos fazer? Bem, é assim. Lave as folhas, independente do que seja. Agrião, rúcula, alface. Lave bem, deixe de molho como de costume e depois seque uma a uma e coloque em uma travessa com tampa. Aqui elas já estão misturadas, mas às vezes eu faço uma travessa para cada tipo de folhagem. Com rabanete também, lavo, seco e guardo junto com as folhas. E para garantir que tudo vai ficar bem sequinho dentro da travessa, você pode colocar uma folha de papel toalha antes de colocar a tampa. Depois, tudo será guardado na parte de baixo da geladeira. E aqui estão eles, todos os potes, já com as folhas limpas e secas, fechadinhos e guardados na parte de baixo da geladeira. O repolho também está no pote menor ali ao lado. Dá trabalho para fazer isso? Sim, um pouco. Dá um pouquinho de trabalho no dia que chega a compra, mas depois, durante a semana ou durante o mês inteiro, fica tudo muito prático. A salada já está limpa e pronta. É só tirar da travessa e montar um prato. E chegamos aos temperos. Todos os temperos, lavados, cortados e congelados nesse saquinho. Cebolinha, salsinha, coentro, manjerona. Lave tudo, corte tudo e coloque nos saquinhos para congelar. Ah, as cebolas também. Sempre que forem usar cebolas e não usarem a cebola toda, congelem imediatamente. A cebola tem a tendência de acumular muita bactéria rapidamente. Então, se você não for usar a cebola toda de uma vez só numa receita, o que sobrou você corta, coloque nesses saquinhos e congele. E isso aqui, o que é? Bom, cada disquinho desse congelado é um pacote de espinafre inteirinho que foi preparado para ficar armazenado no congelador. É muito fácil. Lave as folhas do espinafre, passe em água fervente por 1 minutinho só,
Retire as folhas e coloque em água muito gelada, com pedaços de gelo inclusive. Depois você vai espremer e colocar em algum pote pequeno, pote de manteiga, não importa. É só para poder ficar com esse formato pequeno e bem prensado. Depois que estiver congelado, você retira do recipiente que usou e coloque em saquinhos para preservar. E aqui estão 2 pacotes de espinafres que foram transformados nesses 2 disquinhos prensados e congelados. Assim, eles poderão ser armazenados por muitos meses dentro do congelador. E essas são algumas técnicas que eu uso para estender a durabilidade dos alimentos aqui em casa. Espero que essas dicas criativas de hoje sejam de bom proveito para todos vocês. Para quem estiver passando por aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações e fique atento para as novas receitas criativas. Até o próximo vídeo. Tchau!